Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Mais um culto de quarta-feira. Daqui a pouco daremos o início a este culto de louvor, de adoração ao Senhor. Que você possa ficar na liberdade de poder adorar a Deus conosco nesta noite, tá bom? Se você quiser deixar seu comentário, se você quiser fazer um pedido de oração, ou depois publicamos este vídeo também posteriormente no YouTube para quem quiser assistir depois, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, fica conosco até o fim desse vídeo. Deus abençoe a sua vida, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos nessa noite na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar início a um culto de louvor de adoração. Vamos fazer uma oração. Você pode orar sentado, de pé, como você quiser, como você ficar mais na liberdade aí da parte de Deus para que você possa fazer a sua oração. Pai querido e eterno Senhor, Deus de toda glória, muito obrigado, Deus poderoso, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma noite estarmos aqui reunidos, Pai, para te agradecer, para te louvar, para agradecer ao teu santo nome, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, Senhor. É bem verdade, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor já se faz presente, que o teu poderoso Espírito Santo habita em nós e faz morada em nós, meu Pai querido. Eu não sei, meu Deus, qual que é a situação de cada um que adentra neste lar, cada um que ouve esta voz deste microfone, este louvor, ao da parte do Senhor possa ser levada esta semente, papai, que dá as vidas, as pessoas que porventura estão passando por problemas, qualquer que seja a área, qualquer que seja a dificuldade, que o Senhor, meu Deus, possa estar entrando com a providência na vida destas pessoas, Pai, na vida desta família, na vida deste lar, repreendendo também todas as forças das trevas, todas as forças malignas, meu Pai querido, que intentam contra os teus filhos e filhas, teus escolhidos, teus servos, tuas servas, meu Deus, contra cada lar, Senhor, todo mal vai embora em nome de Jesus Cristo. Seja repreendido toda força maligna, agora em nome de Jesus, seja quebrado todo mal, Senhor, toda opressão, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que já se faz presente em nosso meio. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado e adorado, meu Deus Todo-Poderoso, pelos nossos lábios e pelos nossos corações. Que o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, venha a ser exaltado para sempre, para todo sempre. O Senhor venha a ser exaltado lá de encontro, meu Deus Todo-Poderoso, as pessoas que também estão no lamaçal do pecado, no charco de lodo, estão com sua vida, meu Deus Todo-Poderoso, precisando de um escape, precisando de sair da realidade que estão vivendo, Senhor, do caminho de drogas, do caminho da bebida alcoólica, do caminho da perdição, do caminho errado, do caminho tortuoso. Resgata pessoas, meu Pai querido, no nome de Jesus Cristo. Vai de encontro às pessoas carentes, necessitadas, que não tem muitas vezes o pão de cada dia no seu lar, na sua casa. Vai de encontro, meu Deus, aos presídios, as pessoas que estão no presídio. Protege várias pessoas. Não deixe que elas venham, meu Deus, perecer as suas vidas sem a salvação, sem ter a oportunidade de salvação. Pai querido, vai de encontro com os hospitais, os leitos dos hospitais, aonde as pessoas estão precisando de uma cura, precisando, meu Deus, de uma resposta, talvez um diagnóstico médico. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos por excelência e pode trazer, meu Deus, a estas vidas, meu Deus, a saúde, a transformação, papai querido, a libertação, a salvação. Que não haja, meu Deus Todo-Poderoso, nenhum mal, Senhor, que venha, meu Deus, nesse corredor, tanto dos hospitais quanto dos presídios. Que o Senhor envie os teus anjos ali para repreender todo o mal, Senhor. Habite em cada lar, de cada família representada aqui, Senhor. Cada um, meu Deus Todo-Poderoso. Às vezes pode ser que alguém que não veio ainda para os teus caminhos e porventura precisa chegar até ti. Vai, meu Deus Todo-Poderoso, levando pelo teu poderoso Espírito Santo o consolo, o fortalecimento, a restauração espiritual, o renovo espiritual. Vai restaurando e renovando estas vidas, Pai, para a glória e louvor do teu santo nome. Nós te glorificamos
e bendizemos ao Senhor nesta noite. Tudo venha ser para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos atribuir as oportunidades aos irmãos nesta noite que vieram para poder oferecer o seu culto de louvor, de gratidão ao Senhor. Nós temos cantores hoje aqui. Nós temos levitas que louvam ao Senhor nosso Deus. Gostaria de convidar o João Miguel. O João Miguel vai louvar o Senhor. E depois, logo em seguida, é o Mateus. Um de cada vez. É isso mesmo? Vamos cantar junto. Louvado seja Deus, então. Vamos ver eles louvando ao Senhor, Os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. E nós vamos cantar da harpa 83. Perto de Jesus procuro sempre eu ficar, mais belo do que o ouro do céu nada te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face do teu lado eu te verei, Jesus. A estrela resplandecente da manhã e minha luz, o lírio dos ares é o bom Senhor Jesus. Suave luz eu te juro sobre ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face do teu olho te verei, Jesus. Sem mágoas nem me perturbaram, bom filho tenho, me livre nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face do teu olho te verei, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus possa abençoar João Miguel e Mateus, louvando ao Senhor, já, adorando desde pequeno, adorando ao Senhor. Isso é muito importante, A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar, E mais tarde, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus aqui no livro do Salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Na palavra de Deus. Santa Ceia do Senhor, Daqui a pouco participaremos da ceia do Senhor. Salmo de 128 diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz
sobre Israel. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Uma palavra maravilhosa, uma palavra de Deus para as nossas vidas. Bem-aventurado e abençoado, né? Aquele que recebe a bênção do Deus Todo-Poderoso. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um que está abençoando. É o Deus que tudo pode. Esse é abençoado, né? Aquele que teme ao Senhor. Louvado seja Deus por isso, né? Já faz presente a alguns irmãos nesta noite, né? Gostaria de convidar aqui Marciano, presbítero Marciano, oportunidade para trazer uma saudação, cantar um hino, fazer aquilo que Deus concedeu no coração. Pai, Senhor, irmãos, amém. Vou cantar um hino da harpa também aqui. O pai estava ligando hoje cedo, né? O pregador já chegou aí, né? É, Senhor, irmão Denis. Vai aqui o 442. Aleluias. 442. Os irmãos me ajudem aí, por gentileza. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos hão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Canta, igreja, louva o Senhor. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disse meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei, louva o Senhor, o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, de onde virá. Breve verei, louva o Senhor nessa noite, o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aleluias, glórias a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus, né? Nós seremos livres, né, quando nós estivermos com o nosso Deus por toda a eternidade. De todas as afrontas, de todas as lutas, todas as perseguições, todas as intempéries desta vida que nós temos.
Lá não terá mais dor, não terá mais lágrima. Deus enxugará todas as nossas lágrimas. E tudo aquilo que a gente sofre, né? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele colocou na Tua Palavra, né? Para que nós um dia possamos alcançar a coroa da vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria de convidar minha esposa, né? Para estar louvando o Senhor. Logo após uma Renata, depois está com a oportunidade nesta noite. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Só um pouquinho de friozinho chegando, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Continuar adorando, né? Aleluia. Irmãos que souberem esse hino, puderem me ajudar. Em nome de Jesus. Eu gosto muito desse hino. Eu confesso, irmãos, que não tenho uma voz linda, mas eu adoro ao Senhor. Aleluia, Jesus. E assim o Senhor nos fez, né? Para adorar a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Oh, glória a Deus. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu Pai, é só chamar. Oh, aleluia. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Aleluia. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade.
Senhor, que nos ajude. Precisar é só chamar. Oh, Deus, não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. É só chamar. oh, aleluia, seja o nome do Senhor nosso Deus. Religiosidade. Eu quero intimidade. Aleluia, Deus. Eu sou teu Pai. É só chamar. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu sou teu Pai. Oh, aleluia. É só chamar. Eu sou teu Pai. É só chamar. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse hino é muito profundo, né, irmãos? Glória a Deus. Porque às vezes as pessoas, né, não falam conosco, nos rejeitam. Acontece tantas coisas nas nossas vidas que cada um de nós sabemos aquilo que nós temos passado nesta terra. Oh, Mas se nós chamarmos a Deus, Ele nos socorre, glória a Deus. Ele nos ajuda. Aleluia. É verdade, Deus da glória. Porque Ele é o pão da vida. E é Ele que alimenta a nossa alma. E a nossa alma não pode ser alimentada por nenhum ser humano, mas somente pela presença de Deus. Oh, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Somente Deus, né, irmãos? Somente Deus pode nos dar fortalecimento. A palavra de Deus fala que Ele dá força alcançada, né? Isaías fala que a gente corre e não cansa, não se fadiga, porque nós esperamos o Senhor, aquele que criou os céus e a terra. A Maria está com a oportunidade, logo após a Maranata e a Mãe Isabel está com a oportunidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou compartilhar rapidinho uma palavra que se encontra em Salmos, capítulo 58. Glória a Deus. Salmos 58. É apenas 3 versículos. Versículo 1, 2 e o 5. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filho dos homens? Antes no coração forjais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. O 5. O 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Este aqui é um salmo de Davi. E Davi, através desse salmo, ele expressa a sua indignação. Indignação em relação à injustiça que ele enxerga acontecendo, né, ao seu redor. No versículo 1, ele fala assim, para os líderes, ele fala assim: vocês falam de justiça à congregação? Vocês julgam retamente os filhos dos homens? Não, vocês não fazem isso. No coração de vocês forja a iniquidade, o mal, e vocês fazem pesar a violência na terra, através das mãos de vocês. Ou seja, ele está falando que os juízes, as pessoas que lideram o povo, eram pessoas más, eram pessoas ímpias. E ele expressa, através dos versículos, que essas pessoas, eles são semelhantes à serpente. Eles têm veneno na sua boca e tudo que eles fazem é mal, é para prejudicar aos outros. E ele está deixando isso claro, que ele se sente indignado em relação a isso. Mas não só isso também. Ele faz um clamor a Deus por justiça.
que Deus socorra as pessoas, que Deus derrube as pessoas más, os ímpios. Tanto é que ele fala: ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Ou seja, ele está falando que as pessoas más, eles são como leões, que querem devorar as outras pessoas, que querem destruir aos outros. E nós somos cercados de pessoas assim. Somos cercados de violência. Quando nós ligamos a televisão, quando nós ouvimos na rádio, nós só ouvimos falar de injustiça. Muitas vezes nós não temos nem prazer de assistir a televisão, de assistir um jornal, porque é tanta violência, é tanta notícia ruim, que nós nos sentimos até oprimidos. E o que nós entendemos com isso? Que nós temos que apresentar a Deus e pedir que Deus faça justiça na terra. Aleluia. Pedir que Deus faça justiça nessa cidade, neste país, nas nossas vidas. Pedir que Deus quebre os dentes daqueles que são como leões, que só pensam em si mesmos, que só machucam aos outros, que só fazem prosperar o mal na terra. Então, o que eu entendo através desse salmo? Que eu preciso clamar a Deus por justiça. E eu consigo me lembrar de Jesus dizendo: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, que nós venhamos ter no nosso coração a sede de que Deus é aquele que faz justiça na terra, de que Deus é aquele que dá justa retribuição a cada um, que Deus é aquele que nos socorre em tempos de angústia, em tempos de dificuldade, porque Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso e fiel. Amém. É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e agradeço a oportunidade. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja Deus, né? A justiça de Deus, então, não é igual a justiça dos homens, né? O profeta Natan chegou para Davi e falou que tinha um homem que tinha muitas ovelhas e outro tinha só uma, e esse decidiu pegar apenas uma ovelha. Quem vai fazer? Aí Davi levanta e fala: esse homem é digno de morte. E ele fala: esse homem é o Senhor. Sabe por que ele falou isso? Porque o homem ele é injusto e o nosso Deus ele é misericordioso. Por isso que quando Davi ele preferiu falar depois: eu prefiro estar na mão de Deus do que na mão dos homens, porque Deus é poderoso, justo e misericordioso. Mas agora está com a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Estamos na presença do Senhor. É uma honra, né? Para poucos tem essa honra de poder estar na presença do Senhor. Estamos, aleluia. Deus é fiel. Glória a bastante, aleluia. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis. Eu tenho observado muitas reportagens, muitas coisas. E nós não concordamos, mas podemos também colocar a mão naquilo que Deus ainda não nos otorgou, não nos mandou. Nós só vamos fazer isso na hora que Ele mandar. Vai lá e faz. Porque nós, assim como Jesus, irmãos, Ele foi a pessoa mais paciente nessa terra. Ele aguentou tudo firme e forte. Segurou até o fim. Até ir para a cruz. E a partir do momento que Ele desceu da cruz, aí segue toda essa trajetória que nós estamos vendo com Ele aqui nessa terra. Uma trajetória difícil, triste, de guerra, de rumores de guerra. Eu vi hoje ali falando que a Rússia atacou grandemente a Ucrânia. Nós estamos vendo várias guerras, irmãos. É Deus, aleluia. Mas o tempo é chegado. A hora é chegada. E nós não podemos pregar outra coisa a não ser isto. O Senhor Jesus. Vou fazer igual um pastor que ficou muitos anos na escola bíblica dominical comigo. Inclusive eu era professor naquela escola bíblica e ele falava assim, às vezes você fala: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ele está voltando toda hora, irmãos. Mas ele falava: diga assim: eis que cedo vem, guarda o que tens, para que ninguém tome
a sua coroa. Ele falava para nós na escola bíblica. Eis que ele vem. Então, irmãos, é cedo que ele vem. Você está aqui, mas não sabe quantos estão sendo recolhidos por aí. Aleluia. Quantos estão morrendo, estão partindo desta terra. É, Deus. Então, irmão, sempre fala, irmãs, agora você gosta de falar de morte? Irmãos, é melhor você estar no velório do que você estar numa bagunça de uma festa. Porque no velório, pelo menos, você está tendo o sentimento de uma vida que se foi. E você está numa bagunça, lá no Minas Gerais, fala forrupa. Você está numa forrupa, você não sabe o que vai acontecer, né? No final da festa. Vocês vão se matar, vocês vão... Então, irmãos, nós estando aqui, o nosso sentimento é profundo aqui, irmãos. Nós sentimos a presença do Espírito Santo. Aleluia. Nós temos coragem de fazer maldade com os outros, porque nós somos temorosos a um Deus que um dia veio, Jesus amado, e nos deu esse privilégio de termos o quê? Sentimentos. Eu disse aqui da outra vez que eu vim aqui no culto que o controle é do Senhor. E o nosso sentimento ele é profundo porque ele vem de uma grandeza divina, irmãos. Nós olhamos para as pessoas e temos sentimentos. Glória a Deus, aleluia. Temos compaixão. Bendito seja Deus. E eu vejo assim muitas das vezes, como lá no Samaritano, que passou um, passou outro. Quem foi que tem misericórdia? Então, irmão, misericórdia é a causa de não sermos consumidos nessa terra. Se não tiver misericórdia, não tem nada. Aqui no dia de João, ela falou do amor, né? Ela falou sobre Davi. Jesus continua falando, olha, irmãos, aqui no Salmo, no João 6, eu vou ler alguns versículos, diz assim, porque, eu vou começar do 32 aqui. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, o Senhor, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então, irmãos, esse é o pão da vida, o verdadeiro pão que desce do céu nessa noite nas nossas vidas. O pão da vida, o pão que alimenta, o pão que você não precisa, que você pode saciar, você não vai sentir fome, sede, sabe por quê? Você está saciado. Ah, mas Abel, você está com sede, tem que beber água. Beba da água da vida, a água que jorra com justiça, com dignidade, com respeito e com amor, irmãos. Essa água que vem jorrando nos nossos corações nessa noite, essa água só tem um que pode te dar. Aleluia, glória a Deus. Ele pode te dar essa água viva que jorra em mim e em você. Dê um novo Senhor nessa noite, irmãos, porque nós fazemos parte dessa promessa. Oh, Deus maravilhoso. Que precede. Eu vou ser breve porque já hoje tem muito expediente. E que Deus possa nos guardar, irmão, nos dar temor. E que nós não venhamos ser covardes e medrosos, não. Aleluia. Porque nós somos um povo determinado. Nós somos um povo que conhecemos a verdade e temos coragem de chegar e falar. Porque se você não chega e não fala, você não é crente de verdade, você é um covarde. Mas se você chega e enfrenta a situação, você é o verdadeiro filho do Deus Altíssimo. Às vezes você vê um mendigo, mas eu tenho medo de ser roubado. Irmãos, você tem que ter medo de ir para o inferno, mas medo de falar a verdade, de evangelizar, de fazer a vontade do Senhor, de dar um pedaço de pão, de dar um folheto para que a pessoa ler. Isso você não precisa ter medo, porque isso aí é o ID. O Senhor nos deixou para isso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos?
nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. São muitas coisas que estão acontecendo nos noticiários, a gente não quer, como já foi falado, nem ligar a televisão, porque a gente só vê morte, assassinato, guerras. Nós temos visto confrontos de nações, tudo que está cumprindo conforme a palavra de Deus. Mateus 24 fala sobre isso, guerras e rumores de guerras. Paulo fala também acerca das dores de parto, semelhante às dores de parto. Por quê? Quando a terra começa a gemer, é como se a grávida tivesse para dar à luz. Significa que Jesus está prestes a vir, prestes a retornar. Então esses sinais que estão acontecendo cada vez mais têm sido sinais mais fortes. As tempestades, os ciclones, né, as catástrofes. O ser humano, para muitas pessoas, para a ótica humana, não está valendo nada. Claro que uma alma para Deus vale muito, mas para o ser humano, muitos, infelizmente, não têm dado valor a uma vida. E nós temos observado muito isso aí, infelizmente. Por isso nós temos que firmar na rocha. Doenças que não aconteciam, acontecem. Chamadas doenças hoje psicossomáticas, são doenças que fazem mal para o corpo e fazem mal para a mente, que trabalham na mente. Já percebeu pessoas, adolescentes, tirando a sua própria vida? Eu vi agora esses dias, uma adolescente tirou a sua própria vida, nem viveu a vida. Então nós temos que buscar muito ao Senhor, porque nesses dias tem sido muito difícil, né? O inimigo tem lutado contra as vidas, e o bem mais precioso é uma vida, é uma alma. Para o nosso Deus é uma alma, é muito importante para Deus, né? Vamos ver o Pedro e Letícia está louvando o Senhor neste momento. O Mateus, não sei se ele também vai querer louvar. Se ainda quiser, dá para louvar. Glória a Deus. Salve mesmo para o Senhor. Amém, Jesus. Abra sua harpa no hino de número 107. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. De Jesus, firme nas promessas de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme
Glória a Deus, né, irmãos? Firme nas promessas de Jesus, né? Mateus irá louvar? Não? Amém. Mas né, a oportunidade para louvar, para cantar um hino, testemunho, trazer uma salvação. Louvado seja Deus. Pastor, senta ali na frente com ela. Carmen. Glória a Deus, aleluia. Ela pega a Serena e coloca. Porque Serena, né? Deve sentar com ela. Cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por mais uma oportunidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vou louvar o louvor da harpa, número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Digno de toda a honra e toda a glória. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, louvado seja o seu nome, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Chuva de graça, né? Ele manda chuva para nós, né? Louvado seja Deus, chuva de bênção. Pelo Teu Espírito Santo, nos renovando, nos fortalecendo. Hoje, como nós temos a Santa Ceia, nós passamos um pouco a mensagem para poder servir a ceia, né? Do Senhor, para também que não fique tarde para os irmãos, né? Então, daqui a pouco nós já vamos ouvir a palavra de Deus, né? Convido aqui o irmão Fagner para trazer uma saudação. O presbítero Pedro acaba de chegar. Se puder depois o presbítero fazer a oração para o pregador dessa noite. O presbítero Fagner está com a oportunidade. Aleluia, Deus. Salve o povo de Deus, com o Pai de Jesus, amém? Amém. Eu ler aqui com os irmãos, livro de Hebreus, capítulo de número 13, Glória a Deus. versículo Aleluia. 1 a seguir. Hebreus, capítulo 13, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: permaneça a caridade fraternal. Aleluia. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles,
e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, e de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Amém, irmãos? Amém. O autor está falando acerca da caridade, né? Que deve permanecer, né? No nosso meio, no meio do povo de Deus, né? E ele vai dizer também: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, né? E dos maltratados como se fosse você também no seu próprio corpo. Ou seja, está falando de empatia, né? E o nosso Senhor Jesus Cristo também, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, ele vai dizer acerca dos necessitados, né, quando forem entrar no seu reino, ele vai falar: quando tive fome, deste-me de comer, era estrangeiro e me acolheste, se estava nu e vestiste-me, né? Estive enfermo, foste ver. Aí os escolhidos vão dizer assim: mas quando, Senhor, te vimos com alguma necessidade, né? Quando te vestimos, quando fomos te visitar? E Jesus diz: é verdade vos digo, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste, né? Então, louvado seja Deus, está falando acerca do amor ao próximo, né? Que ele venha permanecer no meio do povo de Deus, né, irmãos? Nosso Senhor Jesus, ele nos ensinou a amar o próximo, né? E que cada dia mais esse amor possa, aleluia, estar presente, né, no nosso meio, que a gente venha buscar, né? Porque a palavra do Senhor diz que o amor é o vínculo da perfeição, né? Que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos. Convido o Fagner com a sua palavra. Convido o presbítero Pedro para estar fazendo a oração. Chamar o presbítero Deus, pode se aproximar para estar ministrando a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, pelo pregador dessa noite. Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor. Usa, Pai, o Teu servo, Pai, com poder, com graça, com conhecimento, Pai. Que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, Pai, para trazer a Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. E que a Tua palavra, Pai, seja plantada em nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você sentar, fica à vontade, que Deus abençoe cada um. Louvado seja Deus, né, por mais essa oportunidade que nos concede. Agradecer a Deus, né, porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui adorando, exaltando e agradecendo o nome dele. Foi através de Jesus, né, que nós estamos aqui para falar no nome dele. Então agradeço ao presbítero Leonardo, a diaconisa Adriele, né, para ceder a sua casa, né, para poder falar no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, como sempre, de outras vezes que eu falei aqui, né, a partir de hoje não se torna a casa da Adriele nem do Leonardo, mas sim a casa do Senhor, porque nós estamos em adoração ao Senhor. Então, tudo levado para a glória do nome santo do Senhor. É verdade. Eu queria compartilhar com os irmãos, aqui no livro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, e o versículo 39 a seguir. Bendito seja Deus. Aleluia.
Lucas, capítulo 22 e o versículo 39. Amém? E diz assim: então saindo, foi como de costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. Apartou-se dele a cerca de um tiro de pedra, e ali, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas o achou os dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, porque não entreis em tentação. Amém? Louvado seja o Senhor. Quando o Leonardo me convidou, não sabia o que pregar. Eu estava em mente outro versículo quando ele me convidou. E quando ele falou que era Santa Ceia, quando fiquei sabendo que era Santa Ceia, eu falei: como vou falar em prol para Santa Ceia? E Deus me direcionou através deste momento de Jesus, a qual ele foi orar no Monte das Oliveiras, porque estava chegando o dia da sua morte. Já estava sendo o dia que ele estava pronto para se entregar para o mundo, para se entregar para quem viesse a morrer. E como de costume, quando Jesus ainda estava na época pregando, evangelizando, caminhando com a sua caminhada, e quando estava ali para preparar a Santa Ceia, falou para os discípulos: olha, vai ali, você vai encontrar um homem que está com um cântaro nas mãos, e aí eles vão preparar a Páscoa. Pare ele e fala para ele, e ele vos preparar. Então o discípulo foi ali, encontrou aquele homem, e foi conforme tudo que Jesus pediu. E aquele homem encontrou, preparou a Páscoa, e ali o Senhor Jesus ceiou com eles. E Jesus ali partiu o pão, deu graça, e tomou um cálice, falou que é um novo testamento, este é o meu sangue. Eles beberam, se alegraram e tudo. E ali Jesus falou do traidor, que existiria um que ia trair, e ali foi o traidor, que foi Judas Iscariotes, traiu Jesus, vendeu Jesus. E aí Jesus ali foi para este monte orar. E antes, quando eles estavam indo orar, eles cantaram também no louvor. Ninguém sabe que louvor seria esse que eles louvaram, mas Jesus louvou ao nosso Deus, cantaram um hino. E cantando um hino, louvando, parece que assim, para os discípulos, para quem está ali naquele momento, não entendia. Imagina o momento que Jesus falou, participando do corpo e do sangue de Cristo, Jesus mostrando a graça dele. Aí Jesus canta um hino de alegria, não sei se foi de tristeza, mas cantaram um hino de louvor e de adoração. Aleluia, Deus. E Jesus ali, vamos orar, como ele costumava orar sempre. Sempre Jesus orou. Todas as vezes nós olhamos, Jesus estava no monte, orando, intercedendo para a multidão. E quando Jesus estava ali orando, de costume, afastou dos discípulos, deixou os discípulos ali sozinhos, para eu vou ficar mais longe. E quando estava mais longe ali, então Jesus ali se teve aquela tristeza profunda, entrou numa agonia. Imagina, Jesus sabendo que ele ia morrer. Irmão, com a psicologia, nós entendemos que o sofrimento psicológico é muito pior do que você viver pessoalmente a situação. Porque nós estamos precavando a situação que poderia ser muito mais do que pode acontecer com as pessoas que têm fobia de barata. Para algumas pessoas, é uma barata comum, é só pisar e mata, mas tem pessoas que é apavorante. Nossa, tem aquele bicho ali, ele quer correr, bicho voando, não sei como. É apavorante, é um maior medo. E o bichinho não faz nada, só voa.
É um trauma. Então, para a pessoa, a só pensar que está ali, que pode voar nela, ela entra em desespero, ela grita. Tem pessoas que eu conheci que tem fobia de sapo. Só de pensar que o sapo está ali, imaginar, o pavor dela é muito mais alto. Aleluia, Deus. Então, muitas coisas. Deus abençoe. Então, para as pessoas ali, quando está preparando para uma ação, é um pavor muito grande. Então, Jesus, sabendo que ele ia morrer, ele não imaginava a dor que ia sentir fisicamente, mas psicologicamente, a agonia dele foi forte, foi profunda. Porque para as pessoas que entendem a medicina, diz que é um processo. Para chegar no processo de escoar sangue pelo corpo, tem que passar um processo muito profundo, que o homem comum não tem como resistir, passar. São 3 processos. Um é um processo do coração. Se a pessoa está com muita adrenalina, a pessoa com o coração bate tão forte que pode ali, a pessoa ter um problema cardíaco. Ou tem um problema vascular no cérebro, uma veia pode estourar e ter um AVC. É muito forte o processo que Jesus passou naquele momento. Ainda por cima, passando ali, aí volta para ver Jesus com meus discípulos. Os discípulos estão dormindo. Aleluia. Ainda imagina a situação, mas mesmo assim, Jesus parou. Ele podia abandonar, ele podia falar: Deus, manda teus anjos e ele acaba com todo mundo aqui. Jesus, ele podia fazer de qualquer coisa, podia parar. Aleluia. Mas Jesus falou: Deus, a minha vontade não é essa, mas que seja feita a tua vontade. Oh, Deus da glória, aleluia. A importante de tudo não é a nossa vontade. A minha vontade, muitas vezes, eu queria estar em casa, descansando, porque eu saí do trabalho, um trabalho cansativo, queria descansar. Aleluia. Ou às vezes a pessoa preferia ir numa festa, onde tem diversão, como foi falado aqui. Mas Jesus falou: não, a minha vontade não é essa. Mas Jesus estava ali, então, ali ligado com o Pai, de obedecer, na parte de obediência. Falou: Deus, mas eu vim com um propósito, e esse propósito eu vou cumprir. Que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Então não se preocupe com as coisas que estão acontecendo. Às vezes o mundo está de cabeça para baixo, a política está vivendo num mundo de escândalos, piorando, não encontramos justiça. Mas que seja feita a vontade do Senhor, tem que acontecer isso. Jesus tinha que passar por aquele momento, ele precisava ser traído, ele precisava que alguém ali o condenasse. Jesus precisava ser crucificado para que nós fosse salvo. Se Jesus não morresse, não passasse, nós não estaríamos aqui adorando, nós não iríamos conhecer o nome do Senhor. Mas Jesus, ali por tudo que ele passou, que essa agonia de só saber que passaria por não sei falar a palavra corretamente, mas com chicotadas nas costas, levar aquelas varadas, porque ele levou altas varadas, depois aquele chicote com um pedaço de osso pendurado na ponta ali, que arrancava a pele dele. Mas imagina a dor que Jesus passou, e ele não abriu a boca para reclamar, de falar que está fazendo uma injustiça, porque muitas vezes eles falam: está fazendo injustiça comigo. Eu passei por um processo que eu achei que foi muito ali no começo. Eu estou vivendo um processo através do meu celular. Na primeira instância, eu perdi a causa. E eu pensei: Deus, está cometendo uma injustiça, porque o lugar na loja que eu comprei mentiram para mim. Eles me enganaram, me ofereceram um seguro e falaram que é um jeito, mas foi totalmente do outro. Eles me enganaram, está sendo uma injustiça comigo. E quando fui falar ali,
a defensoria pública, falaram para mim que nem adiantaria eu recorrer, porque eu perderia, que não tinha solução para mim. Mas ali eu falei, Deus, mas que seja feita a tua vontade. E ali mesmo assim eu fui persistir. E falei, não, mas faça então. Eu quero que entra, né, com recurso. E eles entraram. E pela graça de Deus, eu ganhei parcialmente. Deus me deu a vitória. Então, irmãos, às vezes seja feita a vontade do Senhor. Talvez eu poderia perder, mas a vontade do Senhor sempre vai prevalecer, porque nós somos o quê? Filho de Deus. O melhor está por vir. Às vezes nós queremos coisas terrenas, não queremos passar por lutas, por dificuldades, por problemas, por injustiças. Mas o importante é o que está por vir. Jesus sabia o que estava por vir. Para o melhor, para a humanidade, para nós. Porque Jesus orou para nós naquela época. Deus já estava olhando para o futuro. Ele mostrou o futuro para João. Aleluia, Deus. Ele está todo o tempo nos preparando. Deus preparou Jesus. E Jesus suportou. Jesus suportou tudo. E Jesus fala, bem-aventurados sois vós que estão passando por essas aprovações, porque vocês estão sendo participantes das minhas aflições também. O que eu passei, se eu venci, vocês podem vencer as aflições. Deus, aleluia. A agonia, a tristeza, às vezes nós ficamos tristes por causa de alguém que falou mal da gente, ou alguma injustiça, ou talvez até na nossa igreja, na nossa congregação. Às vezes nós queremos uma valorização e às vezes nós não temos. Aleluia. Queremos um reconhecimento. Isso é humano, é da gente. Mas o Espírito e a carne se milindam com o outro, é uma briga constante. Aleluia. Nós não sabemos que o que nós queremos é lutar com a carne ou com o Espírito. E um fica militando com o outro. Mas se não fosse o Espírito Santo que está dentro de nós, fazendo por nós, né? Aleluia. Por gemidos inexprimíveis, né? Jesus ali intercedendo por nós. Aleluia, Deus. Se não fosse o Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis, então é o Espírito Santo que faz nós lembrar dele. Não é o Espírito Santo que faz nós lembrar da palavra dele. É o Espírito Santo que nos conduz aonde estão os versículos da Bíblia, para que nós venhamos entrar em conforto. Porque quando Jesus estava morrendo, o que apareceu do ele no Monte das Oliveiras? Um anjo. O anjo apareceu ali e o confortava Jesus. E muitas vezes nós passamos por grandes lutas e nós às vezes não entendemos como nós estamos conseguindo suportar essas aflições. Aleluia, Deus. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Denso, como você aguenta passar por esse momento? Irmão, desde quando eu entrei no meu divórcio, me separei, nunca mais me casei, envolvi com pessoas. E as pessoas falavam para mim muitas coisas, mas ali, por causa de me separei, longe das minhas filhas, e ainda por cima respeitar, não julgar, não repreender o mal. Às vezes vem um pensamento, mas é Deus nos dando força. E às vezes o irmão queria suicidar, tirar a minha própria vida para estar longe das minhas filhas. E às vezes eu não entendia, mas quem estava me confortando? Aleluia, Deus. O próprio Deus me Oh, grandioso Senhor. E às vezes você passa por Aleluia. provações, por lutas, às vezes pensamentos que vêm na nossa mente, e nós não entendemos por que vem essas mentes, esses pensamentos. É o diabo moldando pensamentos. Ele suporta, mas quem faz a execução é nós que tomamos decisões. Aleluia. O diabo ali, quando apareceu para Jesus para tentar Jesus, ele só ofereceu. O diabo só oferece, mas quem toma a ação é nós. O diabo ofereceu. Se você é Jesus mesmo, Filho de Deus, você é o Filho de Deus,
transforma essa pedra em pão. Mas Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. Glória a Deus. Tem um versículo que Jesus fala, se por acaso um filho seu estiver com fome, se te pedir pão, você dá pedra para ele? E se ele te pedir peixe, vai te dar uma serpente? Jamais. Nós que somos maus, sabe dar boas dádivas para os seus filhos? Imagina o Deus que está no céu. Aleluia. Deus te dá pão, Deus te dá peixe, te dá água, te alimenta. Mas o diabo, ele quer te dar pedra, te dar coisas ruins, é pensamentos negativos, coisas maldosas. É isso que ele brota no nosso coração. Mas ele não pode fazer você tomar uma ação. Ele não pode te pegar e te dominar para que você tenha uma ação. É tua escolha. É você escolha abrir a porta para ele ou não, para que você tome essa ação. Mas se não fosse as misericórdias de Deus, todos nós seríamos consumidos. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós e nos faz lembrar e nos conforta de todas as coisas que o inimigo tenta nos oferecer. Ele nos faz lembrar o que tem de melhor. O que o melhor é resistir ao diabo. Glória a Deus. Resistir. E que o diabo vai fugir? Fugirá. Ele vai ver que você está resistindo a ele. E não tem como ele batalhar aquilo que resiste, porque você é forte. Nós não sabemos tão valoroso e forte que nós somos. E Deus sabe o valor que você tem, a força que você tem. Então, irmãos, no meio das aflições, das lutas, da agonia, dos problemas, não se preocupe, que o próprio Deus está ali te confortando. Às vezes você vai pedir oração para as pessoas, ora por mim, me ajude na minha oração. Não ajuda. Muitas vezes as pessoas não vão orar. Às vezes as pessoas nem vão lembrar. Às vezes fala assim, vou orar por você, mas às vezes esquece. E às vezes você está numa batalha sozinho, como Jesus estava ali. Porque quando foi ali para ver os discípulos, eles estavam dormindo. E Jesus sentiu só. Nem por uma hora podeis ficar comigo. Jesus fala, porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, porque não entreis em tentação. É Deus da glória. Se nós não orar, se nós não jejuar, buscar a palavra do Senhor, nós entraremos em tentação. É isso que o diabo oferece para nós, as tentações da carne. E a carne, que coisa disso? É glutonias, inimizade, porfírias, murmurações, gritarias, pelejas. O mal está impregnado. O próprio Davi fala, eu fui gerado no pecado, eu fui formado no pecado, e o pecado eu estou. Todos nós estamos em pecados. E se fosse por isso, ninguém poderia tomar Santa Ceia hoje. E isso que eu quero trazer, irmãos, é falar sobre a Santa Ceia. Muitas pessoas não entendem qual é a importância da Santa Ceia. Ali no livro de Coríntios, 1 Coríntios, quando Paulo estava falando, o povo ali não estava entendendo o que era o pão e o vinho. Porque chegava ali, eles comiam, se fartavam, porque alguns ficavam sem comer, e alguns bebiam, e ficavam uns sem beber. Eles não estavam entendendo, era somente um banquete. E aí Paulo explica claramente, vocês fazem o que não estão sabendo. Eu vou ensinar vocês, porque assim como eu recebi, eu vou te ensinar. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou um pão e partiu, tenho dado graça e partiu. Aleluia, Deus. O que é isso? É lembrar de Jesus. É lembrar que eu amo Ele. É lembrar que Ele morreu por mim, sofreu por tudo isso. Porque Ele quis uma oportunidade para mim estar com Ele, para estar morando com Ele uma vida eterna. É isso que Ele preparou para nós. Preparou uma
Testamento, mas explicando detalhadamente o que era o propósito de Deus desde o princípio. Porque a Bíblia fala que todos estavam preparados, predestinados para ser salvos. E isso era a vontade de Deus, que todos fossem salvos. Deus predestinou todos para que fosse salvo. Essa era a vontade de Deus. Mas também do livre-arbítrio, da escolha, que nós escolhemos. Aí Jesus falou: faça conforme que vocês queiram. Eu não vou obrigar vocês. Tome a tua decisão. Jesus tomou a decisão dele. Que porque ele falou: Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Ele escolheu fazer a vontade de Deus. E nesta noite, qual é a vontade que quer fazer nesta noite? É estar mais perto de Jesus? É fazer a vontade de Jesus? Muitas pessoas que eu falo: por que você não toma Santa Ceia? Ah, porque eu estou em pecado. Ah, porque eu estou afastado. Ah, porque eu não estou preparado. A Bíblia fala: cada um avalia a si mesmo. Se ela está se julgando que não está preparada, amém. Mas vamos entender: você ama Jesus Cristo? Eu pergunto para a pessoa: amo. Que tipo de pecado? É o pecado tão grande que seria: você matou alguém, você roubou alguém, você prejudicou a vida de alguém, você maltratou o próximo, que eu chego a ser. Por quê? Mentir? Quem que não mente? Porque a Bíblia fala: se você fala que não mente, você se torna um mentiroso. Então todos nós mentimos. Que tipo de pecado? Existe pecado para a morte, para ir para o inferno? Outros não. Pecado porque nós já somos nascidos do pecado. A nossa diferença é quando você não atinge o teu próximo, quando você não fere, porque você não se fere, você não se machuca. Você, quando está com fome, você se alimenta. Quando você está com sede, você vai lá e bebe água. Quando você estiver com sono, você vai lá e deita na sua cama. Se você estiver com frio, você pega um agasalho e se veste. Então você se cuida. Aleluia. E a Bíblia fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então muitas vezes você não tem tido respeito com o teu semelhante. Às vezes você julga o teu semelhante. E a Bíblia fala também: porque você se preocupa tanto com o cisco do olho do teu irmão e esquece da trave que está no seu. E às vezes nós estamos muito pior daquele irmão que humildemente, sem entender diretamente as Escrituras, se julga e não toma essa decisão. E a única coisa, irmão, que eu falo: irmão, você é importante, é você entender que Jesus Cristo morreu por nós e que Ele está hoje vivo por nós. E hoje Ele vive e cuide de nós. E hoje nós não estamos só. E Jesus falou: vocês não estão só. Eu enviarei um Consolador. Vocês estão sendo consolados. Fiquem tranquilos. Aleluia. Porque eu estou consolando, eu estou confortando. Glória a Deus. Eu estou enviando o meu anjo. Eu estou colocando o meu Espírito Santo, cuidando por você. A única coisa que eu quero é que você acredite em mim. Glória a Deus. Saiba que eu estou aqui te amando. Eu zelo por vocês. Eu sei o valor que você tem. Fiel, Santo Deus. Então faça o que é bom, o que é reto, o que é justiça, o que é justo. Glória a Deus. Cuide, ame, respeite. Recebe o fruto do Espírito, que é a bondade, a longanimidade, a temperança, a fé, o amor, a alegria. Glória, glória a Deus. Entende o que Jesus fez? Tudo que Jesus passou, aquele sofrimento, aquela agonia, aquela tristeza, mesmo assim, Ele não abandonou o propósito dele. Não abandonou o teu propósito que você tem para fazer nesta terra. Prossiga, continua à frente. Às vezes a luta vai vir lá na frente e às vezes nós achamos que não estaremos preparados. Às vezes achamos que não vamos conseguir. Aleluia, Deus. Mas vamos conseguir sim,
porque Jesus está na frente. Aleluia. O nosso Deus tem o melhor lá na frente para nós. O que o olho não viu, o que o coração não sentiu, que não chegou na mente do homem, é o que eu tenho preparado para vós. Eu falo para as pessoas, pensa numa coisa grande, maravilhosa, que você queria ter ou receber. Você pensou? Deus ainda tem melhor que isso para você, imagina? Você pensou melhor, e Deus tem o melhor ainda. Eu vou pensar um pouquinho melhor, ainda Deus tem o melhor ainda. Não para, porque Deus tem sempre o melhor. O que nós pensamos é pequeno, o que Deus tem para nós. Por isso não é só prosseguir, ir à frente, é entender a Sagrada Escritura. Igual assim, se você ama a Deus, então você aceita Ele. Se você ama Ele, você desce nas águas por Ele. Aleluia. Se você ama Ele, você cultua para Ele. Se você ama Deus, você participa da Santa para Ele. Ele glória, glória, glória. Ele por causa dele, eu por Ele. É por causa dele que eu estou aqui. Eu estou aqui por Ele. Ele andava na mesmo sem entender, mesmo chorando, mesmo gemendo, às vezes ali pecando, mas tentando ser o melhor. Eu estou tentando melhorar. Aleluia, mas Deus. Não é melhor que as pessoas lá no mundo, não, irmãos. Por estar numa igreja, pregando a palavra, falando no nome de Jesus. Eu não sou melhor, não. Se eu me deixar, eu posso praticar as mesmas coisas que eles. É eu me policiando, é eu adorando, é o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. E as misericórdias do Senhor que vai nos alcançando. Então, irmãos, não pare, continue à frente, cultue, adore. Se você tem oportunidade de falar no nome de Jesus, fale. Se você tem oportunidade para cantar para o Senhor, cante. Oh, Deus da glória. Se você tem oportunidade de ficar na porta cuidando, cuide. Se você tem oportunidade de evangelizar, evangelize. Se você tem oportunidade de limpar uma igreja, limpe. Se você tem oportunidade de ofertar na obra de Deus, oferte. É por amor. Jesus fala, nem por ganância, nem por tristeza, porque Deus ama que dá com alegria. É por gratidão. Seja grato a Deus. Nós estamos aqui sendo gratos a Deus. E por isso nós estamos fazendo este culto de adoração ao Senhor, de gratidão. E nós vamos elogiar, engrandecer, exaltar, louvar e falar que Deus é bom. Que Deus quer te curar. Que Deus ainda quer fazer a mudança na tua vida. As pessoas não sabem lá fora. Por isso que elas sofrem. E as gemem e gritam, porque não tem um consolador. E quando nós passamos uma luta, um problema, tem alguém que nos consola e fala, fique tranquilo, tenha calma. Eu estou no controle, eu estou aqui, eu te consolo, eu envio meu anjo, eu abro porta. É sempre Deus. Por isso que é bom vir nos cultos. Por isso que é bom vir na igreja. Porque Deus vai falar com você e vai te confortar. E quando o mundo não está ouvindo a voz de Deus, estão rejeitando a voz do Senhor. E nós estamos aqui recebendo as orientações. E às vezes a correção é muito melhor, porque Ele está vendo que nos ama de uma forma tão tremenda. Ele está te amando. Ele está te corrigindo. Porque o Pai ama aquele que corrige. Amém? Que Deus abençoe e que Deus continue iluminando a sua vida, iluminando a nossa vida, e que nós venhamos fazendo esse propósito, adorando, agradecendo e fazendo a vontade do Senhor. Tudo que fazer da parte do Senhor faremos, se evangelizar, cultuar e participar da Santa Ceia, né? Não ligue para os problemas, das aflições. Jesus passou a maior aflições e Ele ali fez a vontade de Deus. Aleluia. Então, só segue em frente, ouve a voz de Deus e obedeça e faça a vontade de Deus. E tenho certeza que o melhor vai estar por vir. Em nome de Jesus para a tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade e já devolvo a direção para quem é de direito. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Deus possa abençoar grandemente a vida do presbítero Denso, palavra abençoada da parte de Deus, edificação para as nossas vidas nesta noite. Eu estou muito feliz com o nosso Deus, pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus tem falado conosco a cada dia essa semana, nós temos cada dia aprendido com Deus, caminhar com o Senhor. Cada dia nós temos um aprendizado com Deus. Nunca nós estamos 100% capacitados. Sempre a gente precisa aprender um pouco mais. E olhando para o Senhor Jesus, quando o presbítero estava pregando, eu lembrei de Pedro, quando ele falava para o mestre: mestre, eu vou contigo até a morte. Ele falou para o mestre. E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, eu vi Satanás peleando contigo, eu intercedi por você. E aí Pedro não entendia, né? Quando chega no outro dia, no caminho do Gólgota, o mestre todo machucado, ferido, aguentando toda aquela pressão, indo para o sacrifício do matador. E aí Pedro vê. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes as pessoas elas baixam no peito achando que elas podem alguma coisa, mas chega na hora da aprovação. Por exemplo, Jesus está indo lá para poder enfrentar a morte. Pedro não estava preparado para enfrentar a morte. E aí eu pergunto para cada um de nós, cada um responde, né? Para si mesmo, será que nós estamos preparados? E às vezes a gente ainda não está preparado. Cada dia a gente tem que se preparar, cada dia. Jesus falou lá para os discípulos, né? Para eles orarem, eles não oraram. É que também não estavam preparados, irmãos. Ninguém vem pronto assim, né? Ninguém é um produto já fabricado, prontinho, não. Cada dia o Espírito Santo vai nos lapidando, vai nos colocando na presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E pode ter certeza que, mais que a gente passe dessa vida aqui, o amor que Jesus nos deu, que Deus nos deu pelo seu Filho, nós nunca vamos pagar esse amor. Porque essa dívida é uma dívida que ela vale muito, muito. Ela nos resgatou, esse preço que Jesus pagou. Por isso que nós estamos aqui, nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que é para lembrar da morte e sua ressurreição. Ressurreição porque Ele nos garante a coroa da vida eterna. Glória a Deus por isso. Irmãos, vamos colocar de pé, que nós vamos para o momento da Santa Ceia do Senhor. Quero convidar o presbítero Pedro para estar fazendo a leitura da palavra concernente à Santa Ceia do Senhor. Convido também o presbítero Fábio para se aproximar, para nós participarmos aqui, e minha esposa também para ajudar depois a servir cálice e pão. Bom? Amém, meus irmãos. É muito bom nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, crescendo em graça e em conhecimento, mas, como o irmão falou, né? É pela imensa misericórdia de Deus que entregou seu único filho para morrer por mim e por você. E hoje nós estamos aqui para lembrar, fazermos um cerimonial de lembrança desse sacrifício. Louvado seja Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que estar preparados, meus irmãos, para aquele lindo e maravilhoso dia. O dia que iremos nos encontrar com o nosso Criador. Nós temos que estar preparados, pois não sabemos quando será. Os sinais estão aí, dizendo que esse dia está próximo. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós.
Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos orar pelos elementos, pelo pão e pelo cálice. Louvado seja Deus. Querido Deus e eterno Senhor, Deus de toda a glória, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede esta noite, de podermos apresentar, meu Deus, este pão que foi feito de uma forma comum às mãos dos homens, mas após esta oração, meu Deus, segundo o corpo de Cristo, que ali na cruz do Calvário, meu Deus Todo-Poderoso, foi surrado, e, meu Deus Todo-Poderoso, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ó Deus da glória. Que o Senhor alimente a tua igreja, alimenta o teu povo, com o Senhor Deus Todo-Poderoso, o teu poder, o poder do teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas, para a glória e louvor do teu nome, pedimos e acendemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória. Seja o nome do Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, glória para esse lugar, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que nos comprou e agora nos convida a cear. Bom celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E também derramando pão, que nos traz consolação. Eis Jesus já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
mudou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Todos pegaram pão, irmãos? Amém. Bem? Quem puder fazer assim, até que Jesus venha, Até que Jesus venha. podemos participar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Senhor, renova, Pai. Deus, a tua unção em nós, Deus. Oh, Senhor, faz pessoas melhores, Senhor. Nós somos fracos, Pai. Nós precisamos de Ti, Deus. Precisamos da tua unção, da tua presença sobrenatural em nossas vidas, Deus. Misericórdia, oh, glórias a Ti. Oh, Deus forte, aleluia. Amém. Aleluia, Jesus. Oh, bendito seja Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Pelo cálice, seu elemento. Altíssimo Deus, Pai eterno, Pai santo, nós apresentamos a Ti, Senhor, segundo alimento, Senhor, suco de uva, Senhor, simbolizando ali, Senhor, o Teu sangue vertido na cruz, ó Pai. Ó Deus Santo, que o Senhor venha abençoar o Teu povo, aleluia, que o Senhor venha, Senhor, fortalecer a Tua igreja, que nós possamos, Senhor, cada dia mais valorizar o Teu sacrifício, Pai. Sermos gratos a Ti. Ó Deus Santo, abençoe, Senhor. É o que nós pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. 691, irmão. Cruz celestil, dela um dia fugiu, como emblemas de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Vamos lá, então. Amém. Para um pouquinho, né? Todos pegaram cálice, irmãos? Amém. Bem, então vamos participar até que Jesus venha. Até que Jesus venha. Vamos participar em nome de Jesus. Aleluia, Pai da glória. Canturica Oh, lá. Deus. Glórias a Ti, meu Deus. Louvado Desde a seja o teu nome. glória do céu. Louvado seja o teu nome, Deus. Cordeiro Louvado seja o teu nome, Senhor. ao Louvado Calvário seja o teu nome, te baixou. Oh, muito obrigado, Senhor da glória. Aleluia. Oh, Aleluia, Santo Deus. Obrigado, Senhor. Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quero morrer,
celestiais, Senhor. Nos deixa confiar. Não vai ser errado para a direita, Senhor. Em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai. Porque nós somos fracos. Somos necessitados de Deus. Da tua presença, do teu Espírito, Pai, para nos guiar. Para nos proteger, Senhor, para nos fortalecer, Pai. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Consolador, Pai. Obrigado, Pai, para nos fazer termos feito, Pai, dentro do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Se eu amo a mensagem da cruz, quero sempre levar. Seja, Senhor, o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, devo Graças a Deus, irmãos. Que Deus possa abençoar e atribuir cada irmão, né, que nos ajudou nesta noite, que participamos assim do Senhor, em comunhão uns com os outros, né? Nós decidimos fazer essa Santa Ceia porque nós já estamos em comunhão, né? Aqui buscando, adorando a Deus. Isso é importante porque é em memória do nosso Deus, nosso Senhor Jesus, né? Tem uns pedidos de oração aqui, né? Orar pelos enfermos e salvação da família, né? Nós vamos apresentar em oração os enfermos e a salvação pela família. Convidar depois o presbítero Pedro para nos dar na bênção apostólica, né? Vamos apresentar em oração, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus Todo-Poderoso, pelas vidas, esses pedidos de oração que nos foram trazidos aqui. Nós oramos, meu Deus, para aqueles que estão enfermos. Quando as pessoas, meu Deus Todo-Poderoso, estão às vezes no leito de enfermidade, pode ser próximo da nossa família, pertencer da nossa família. Nós intercedemos agora neste momento para seja quebrado todo mal, todo laço do diabo, Senhor. Seja repreendido agora pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Vai restaurando as vidas, vai restaurando os lares, papai querido, restituindo a saúde dessa pessoa, papai querido, em nome do Senhor Jesus. Venha ser repreendido toda a enfermidade, toda a dor, todo o mal, todo o espírito maligno que venha assolar esta vida, agora seja lançado por terra em nome e por amor de Jesus Cristo. Nós oramos pela família, Senhor. Visita os lares, alguns lares, meu Deus Todo-Poderoso, que porventura o inimigo tentou se enganar neste lar. Caia por terra, meu Deus, toda ação do diabo, toda ação do inferno, dos demônios contra essas famílias, contra estes lares. Que o Senhor possa restituir esta família. Habita neste lar, meu Deus, que a presença do Senhor venha restaurar cada família para a glória e para o louvor do teu santo e poderoso nome. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Façam suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam
Amém. Louvado seja Deus. Rapaz, irmãos, vamos encerrar aqui. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que esteve presente até esse momento, tá? Fica na paz do Senhor Jesus.